Boa noite, galera! Boa Tudo bem com vocês? noite! Que sessão, hein? Nossa senhora, gente, eu vou confessar, fazia tempos que eu não chorava desse jeito, tava falando com eles aqui antes. Nossa senhora, e é salva de palmas, né? Nossa, salva de palmas Por pra esses vocês. filmes. Eu sempre falo que eu vou no cinema, aí eu vejo os filmes, adoro o cinema, a gente não pode bater palma, tipo assim, não existe a tradição de bater palma no cinema, né? Mas quando a gente vê um filme assim, é tão bom, dá vontade de bater. Hoje eu levantei no Cinemark, você bate palma pra um filmaço aí que eu vi, eu achei fantástico. Mas, gente, obrigado demais por estarem aqui. Hoje o sistema nosso está um pouquinho instável, então se acontecer qualquer coisa, lembrando, né? Corre lá no Insta para poder ver, a gente dá o recado por lá. E antes da gente começar a conversar com o pessoal sobre o filme, vou mostrar para vocês aqui como que faz para mandar perguntas para a gente. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem compartilhar com a gente, é só ir aqui, pronto. Só ir nesse botãozinho de ajuda. Quem tiver pelo computador vai no botãozinho de ajuda. Quem tiver pelo celular deve ser só uma interrogação. Clica, vai aparecer aí perguntar o seu nome, o seu e-mail, o seu telefone não precisa, mas se quiser colocar, pode mandar pra gente. Eu prometo que não vou mandar WhatsApps com nudes para vocês. Manda mensagem para cá e a gente repassa para o pessoal aqui durante a sessão, tá? Lembrando que não adianta, não mandem pelo comentário, né, do É vídeo. aquele comentário, aquele espaço de comentário que fica embaixo do vídeo, ele não chega ao vivo pra gente, ele demora pra chegar, então a gente não consegue fazer as perguntas, mas esse botãozinho do chat, ele chega ao vivo aqui, aí eu vou organizando e tal, para as perguntas irem fazendo parte do debate. Exato. E aí vou apresentar o pessoal aqui que está com a gente hoje, os diretores e diretoras que estão com a gente hoje, esses filmes lindos, maravilhosos. Parabéns demais para vocês. Obrigado por estarem aqui hoje com a gente. Vou começar aqui pela Janaína Oliveira. Dá um tchauzinho pra gente, Jana. Tudo bem? Tudo certo, é um prazer estar aqui com vocês nessa noite. O querido prazer é nosso. Ela é diretora e realizadora audiovisual e é diretora do Joãozinho da Gomeia. Filmaço, parabéns demais. A gente teve com o Joãozinho aqui no Arquivo em Cartaz, né? Eu lembro do filme. E a gente até ganhou um arquivo em cartaz, né? Exatamente. Foi sim. O troféu chegou? Chegou sim. Então, ótimo. Fui eu que postei, viu, no correio. Então, Deu certo. se não tivesse chegado, já podia falar comigo aqui agora. Não chegou, não, já lava a roupa suja aqui agora. Do lado dela, Henrique Arruda, com essa luz maravilhosa. Olha lá. A de hoje tá ainda melhor que daquele dia. Também tá aqui. Mentira, eu tô gongado pela webcam, tô parecendo o Pluft aqui, o fantasminha, pelo menos na minha câmera, que eu tô branco aqui, branco. Não, mas Espírito, mas é o que tem, gente. a luz tá meio arroxeada, assim, com uma textura, né? É uma textura. Tá texturizado. Ele é diretor, roteirista e diretor de arte. Não é à toa que a luz tá assim, né? Diretor de arte, uma luz foda, composição. Diretor do Últimos Românticos. Pois é. Querido. Eu que agradeço, prazer demais também estar aqui com vocês, amei demais essa sessão, só gente massa, obrigado demais. Obrigado demais. Vou te contar que a gente tentou competir com você hoje, eu comprei até uma luz rosa lá no centro pra jogar Mas aqui. você tá... Não rolou não, tá bem ruim. Mas tá lindo, tão lindos. Tamo junto, obrigado, amigo. Diana Coelho, realizadora e produtora audiovisual, diretora do Em Reforma, filmazezérrimo, lindo demais da conta. Oi, gente, boa noite. Boa Muito noite. massa estar com vocês aqui. Com filmes que eu adoro, assim, muito especial. Muito, muito especial. A gente fez de divulgação dessa sessão, né? Fala pra todo mundo, gente, pelo amor de Deus, não perde a sessão, não perde esse filme. Imperdíveis, esses 4 filmes são imperdíveis. Assim. Muito bom, parabéns. E o Mike Hander também, diretor e roteirista, diretor do Looping, amigo nosso de bebedeira de boteco aqui em Belo Horizonte. Sim. Olá, gente. Boa noite. Prazer estar Olá. aqui também. Filmaço também, acho que a gente viu o Lupin na estreia, eu acho, se eu não me engano. Amo esse filme também. Aliás, No gente, Fast nossa Curso. senhora. Foi. Teste curtos, exatamente. Foi ótima aquela sessão. Foi muito bom. Gente, então é isso. Assim, é um bate-papo, a gente falou, né? Um bate-papo super, não sei se vocês acompanharam o último, mas um bate-papo super reverente, é uma mesona de boteco mesmo. Inclusive, a gente tá aqui com a nossa cerveja, vocês vão morrer de vontade. Quem não tiver com cerveja, vai morrer de Daniel também vontade. quis. Hoje ele falou assim: eu não podia deixar. Eu tô com a minha cerveja aqui, que eu falei assim, pega lá, entrar bebendo, mas eu botei aqui na caneca. Você tá tentando disfarçar, Jana. Você colocou um caneca e falar que era chá e era cervejinha, tenho certeza.
Fazer o quê? Tenho Não, e feito as lives assim. Não, e um brinde a essa sessão maravilhosa. E o Dani Henrique também tá assim, não posso deixar por menos. Ele fez torresmo de novo e ainda tem uma moelinha aqui hoje, com molhinho no pão. Gente, vocês são muito chiques. É uma live, é um bar, é um serviço, entendeu? Tem um conceito por trás. Eu tô só o que observar e parabenizar. Só observar, nada, amigo. Bom, Ué, mas gente. é muita saudade de ir pra boteco, né? Nossa, Mineiro nem só fala, faz isso, gente. ir pra boteco. Ah, É muita vontade de estar no Nem boteco. fala, nem fala. Mas enfim, nesse botecão nosso, acho que sempre a gente abre com essa pergunta, que eu acho que é legal de conhecer. A gente conversou um pouco sobre a distribuição dos filmes na outra sessão que a gente fez, que foi super legal, acho que vocês devem ter assistido também. Mas hoje é mais para a gente poder conhecer mesmo o filme, né? O que levou vocês a fazer. Então a gente gosta de conversar, abrir com essa primeira pergunta, né? O que leva vocês a fazer o filme, contar um pouco sobre a história da produção do filme em si, de onde vêm as ideias. Até assim, né? De onde veio a ideia mesmo, de como ela surgiu, de por que vocês escolheram cada filme, né? Com esse caminho, assim, contar um pouquinho para as pessoas, está todo mundo muito curioso. A gente já recebeu algumas perguntas antes da sessão, né? E a maioria é sempre nesse sentido, assim, nossa, como é que eles tiveram essa ideia, não sei o quê. Então, acho que é legal da gente começar por ela, de todo mundo. E aí eu acho uma forma ótima de começar é começar pela ordem alfabética, né? Se a gente pudesse ser de primeira, eu acho a Diana Coelho. Diana, conta pra gente. Acho que você tá Você mutada. tá mutada. As desvantagens de começar por ordem alfabética. Essa é a gafe da internet. Você já passou, já tá ok, tá listado. Mas massa. Falando da desvantagem de Eu começar tava aqui pela ordem pensando. alfabética. Ah, tá, Tava- desculpa. A pessoa entendeu tudo errado. Perdão, Diana, pode ir. Tranquilo. Tava aqui pensando, assim, como contar um pouco do processo, de onde partiu, mas eu vou contar de uma forma que geralmente eu não compartilho. Começou com a ideia do filme, ele partiu de uma conversa, assim, com uma amiga minha, ela já tem seus quase 50 anos, e aí um dia a gente estava trocando ideia, ela falando um pouco de uma angústia que ela estava sentindo de querer mudar alguma coisa na vida, ela não entendia muito bem o que era, e ela dizia que quando sentia isso, ela tinha muita vontade de pintar o cabelo. Era a forma que ela tinha de lidar com aquilo que ela não conseguia transformar, assim, que ela sentia, né, de fazer. Por várias limitações, enfim, limitações financeiras, limitações de gestão de tempo. E aí aquilo ficou na minha cabeça e eu construí um argumento, assim, que era muito inspirado, assim, de pensar essas mudanças, né, que estão nesse momento da vida, do que muitas pessoas chamam de meia-idade, né, de uma mulher de meia-idade, que tipo de momento que acontece, o que acontece, né, nessa vida, nesse momento. E aí isso virou um argumento, muitos anos depois, a gente veio a realizar, assim. E aí, o que aconteceu? Eu retomei esse processo, e a gente viu que havia uma necessidade de encorpar, eu acho, assim, de se debruçar melhor sobre essa personagem, né? Eu estava muito interessada em transitar um pouco nessa... Não entendia muito bem se o filme estava num campo da ficção, do documentário, às vezes parecia que estava um pouco em diálogo mesmo. E aí a gente veio construir uma equipe, assim, a gente conseguiu aprovar um edital desse projeto, um edital aqui da cidade de Natal, eu sou realizadora do Rio Grande do Norte. E aí a gente montou uma equipe de pesquisa, então era eu, Rose Nascimento, que a gente divide o roteiro, e Franco Fonseca e Pablo Vieira, que eram produtores de elenco. A gente fez uma convocatória para mulheres de cerca de 50 anos enviarem histórias, assim, compartilharem um pouco das histórias de vida e tal. E a gente fez, enfim, recebeu várias mensagens, entrou em contato com algumas, assim, que nos despertou, assim, era muito de ser afetado, né, por essas histórias. E a gente foi a campo, assim, entrevistá-las, conhecer um pouco mais. Então, a gente foi na casa delas, né, a gente trocou ideia. Foi muito de ouvir, assim, de se sentir afetado. E depois voltou, eu e Rose, a gente ia pensando, né, assim, nesses encontros e tudo que foi mexendo, né. Dá até desse imaginário, assim, a gente, sei lá, Rose com seus 25 anos, eu com meus 30 na época, e a gente pensando, poxa, qual era a ideia que a gente tinha dessas mulheres, sabe, assim, do que é que acontece, e foi tomando corpo, assim, não sei, foi ampliando um pouco o nosso olhar. E a gente construiu esse filme, assim, esse
roteiro, que era muito pensando em trabalhar relações, né? Essas relações entre essas mulheres, a mãe e filha, o que é que acontece, qual é essa relação e como elas vão, digamos assim, uma relação de cumplicidade, né? Como é que a gente constrói, a gente pensa essas relações que não partam de um conflito, né? E tudo mais. Então, era um pouco disso, assim, que movia a gente. E aí, no final das contas, a gente resolveu, foi muito uma aposta, assim, de convidar as próprias mulheres que tinham enviado as mensagens, elas não eram necessariamente atrizes, muitas delas não eram atrizes, né? E aí a gente convidou elas para fazer meio que um teste mesmo de elenco, e acabou que foi... O elenco, ele é um misto, assim, mas as protagonistas, era meio que a primeira experiência que elas tinham com audiovisual, né? Uau! Foi bem massa. Foi bem massa, porque foi bem massa, foi bem massa, assim, foi muito de troca mesmo, de diálogo. Era a minha primeira experiência também na direção de ficção, então acho que estava todo mundo meio que no mesmo barco, assim, sabe? Aprendendo junto, e foi um processo muito bonito, muito bonito. É um pouco do que eu posso falar, assim, a princípio. Que lindo! Nossa, e assim, nunca chutaria que era a primeira atuação delas, assim, nunca. Elas estão muito boas. A filha, a mãe e a amiga, né? Foi a primeira experiência com audiovisual. Incrível, né? Muito incrível, né? Incrível. Bom, a gente passa, mas eu tenho umas perguntas para você também, mas eu acho que vou deixar as perguntas para depois, que a gente estiver bêbado. E vamos passar para a próxima pessoa aqui da lista. Deixa eu conferir minha lista aqui para eu não perder. Se eu errar aqui, vamos fazer. É o Janaína? Janaína Oliveira? O H. Era antes, né? O Henrique era antes, o Henrique fugiu lá, olha. Eu errei aqui e fugiu. Que eu tô assim, poxa, eu não sou a próxima. Eu não sou a próxima, é o Henrique. Tudo bem, tá tudo bem. A pessoa já bebeu demais antes de começar o negócio. A história do filme, quem teve a ideia foi o Rodrigo Dutra, que ele esteve com vocês na live de distribuição. A ideia foi dele, ele é pesquisador, historiador, e ele tem uma trilogia sobre os personagens de Duque de Caxias. Nós somos de Duque de Caxias, né, aqui no Rio. E ele fez o filme de Seu João e alguma coisa tocou lá no Rodrigo, dele vir na minha casa me chamar para fazer o filme junto com ele. E é engraçado porque a gente nem é amigo de trocar, a gente se conhece porque de estar nos eventos, né, nas atividades. Até achei estranho quando o Rodrigo bate na minha porta para poder me chamar para fazer o filme. No primeiro momento eu não ia aceitar. Mas eu pedi para pensar e acabei aceitando, e que sorte que eu aceitei, porque foi um projeto muito bonito, e a gente conseguiu. Aí eu entrei, fiz a pesquisa junto com o Wilton e Thaís e Rodrigo, o roteiro e a direção. Então foi uma alegria de redescobrir o Seu João, porque o Seu João já fazia parte do imaginário meu da infância, porque minha família foi do candomblé, então eu ouvia muitas histórias, sobretudo das festas no terreiro do Seu João. E aí redescobrir esse personagem que morava no meu imaginário da infância e ver toda a importância, porque eu já sabia que ele era um cara importante, ele é um cara importante para o candomblé, mas saber que ele é um cara importante para o candomblé, importante para a questão dos direitos, contra a intolerância religiosa, contra a homofobia, sabe? E ele é um cara muito à frente do seu tempo. Enfim, e foi isso. E aí fazer tudo, a gente foi descobrindo o Seu João durante a pesquisa, durante todo o processo. E eu costumo dizer que Seu João também ajudou a fazer o filme. As energias de Seu João estão ali no filme o tempo inteiro. Certeza. Tanto é que eu acredito que foi Seu João que mandou o Rodrigo vir na minha casa me chamar para poder fazer. Porque assim, gente, a equipe foi escolhida por Seu João, que quando a gente chamou o Wilton, que ele esteve com você na outra live, o Wilton já tinha uma pesquisa sobre o Seu João, ele já trabalhava no Arquivo Histórico Nacional, então quando eu falei preciso da pesquisa, ele me deu assim, sei lá, mais de 500 recortes de jornal, de tudo que ele já tinha pronto, sabe?
Caraca. E aí foi tudo uma experiência muito mágica. O Átila, ele já fazia, o personagem principal, que é o Átila, né? Uhum. Ele já fazia uma peça de teatro sobre o Seu João, e quando a gente convida, ele recria um outro Seu João para o filme, porque a gente não traz exatamente o personagem. Só na última parte da feira, que é a Arlete, que é uma vedete que o Seu João ele fez para confrontar o presidente na época, que a amante dele era a vedete Arlete, e aí ele faz aquela performance no carnaval para poder afrontar o presidente da República na época. E aí foi só naquele momento que o Átila mesmo faz aquela interpretação do Seu João, mas é tudo muito... A gente costuma dizer que é um filme de transe, né? Não teve o transe mesmo da incorporação, mas eu particularmente acredito que o Átila também sentiu o Seu João o tempo inteiro. E a gente sente ele vendo. E aí, para mim, um grande prêmio é as pessoas do Candomblé de Angola ver o filme e reconhecer todo o ritual daquela religião, que é uma religião que é pouco divulgada, presente ali no filme. Então, as pessoas que são do axé veem, se reconhecem e se sentem agradecidas pelaquela obra. Então, para mim, já é o grande prêmio que a gente ganhou na realização desse filme. É isso. Nossa, demais, né? Sim. É muito bom ver isso tudo sumarizado, porque eu acho que isso também, eu sinto muito, até vendo os outros filmes também do Arquivo em cartaz, assim, a necessidade que tem de a gente resgatar essas histórias nossas, né? Às vezes histórias que são pílulas, assim, que acontecem, que são tão importantes e que muitas vezes a gente perde, né? Toda a cultura perde com isso, né? Se você não tem registrado, se você não tem uma volta a esse material, né? Quem vai saber sobre isso depois? Quem vai saber sobre... É muito fácil apagar figuras revolucionárias, né? Assim, Exatamente. então é de extrema importância né? Filmes sobre essas pessoas, assim. Demais. E aí, vocês, eu fico viajando assim, o que deve ter descoberto, assim, imagino vocês, né, que trabalharam tanto de pesquisa que às vezes não vai pro filme também, né? O tanto de coisa que a gente descobre que não consegue colocar no filme, né? Deve ser uma coisa assim. Dá uma série. Seu João dá uma série, porque ele tem tanta coisa, tanta coisa. Desde o nascimento dele até a morte dele foi um acontecimento, que caiu um dilúvio, foi uma confusão no cemitério. Então, assim, Você tá é vendo? uma série. Tem muita coisa para ser dita sobre o Seu João. Como a gente só conseguiu um pequeno orçamento para poder fazer, que a ideia era um longa, né? Antes da gente começar a pesquisa, a ideia era um longa. Quando a gente termina a pesquisa, a gente fala assim, gente, isso aqui é uma série grande, para poder contar tudo, Sensacional. e que vem ligando, né? E os temas que ele vem trabalhando, ele trabalha estética, ele trabalha a questão da homofobia, ele trabalha a questão da intolerância religiosa, ele trabalha racismo, ele traz muita coisa para aquela época, né, anos 40. Sim. É isso. Essa era até uma das minhas perguntas, assim, por que vocês escolheram fazer um curta, mas você já Não, respondeu. porque a gente no meio do filme a gente acaba assim. Eu vou na internet, vou no Google procurar sobre o Joãozinho, porque eu queria saber o que era, pra onde que foi, o que era, pra expandir mais. E eu, obviamente, eu achei uma ótima entrada, um ótimo aperitivo pra gente poder buscar mais e pra uma série. Vocês pensam em fazer assim? É só assim, olha, vocês sabem quem é esse cara? É só isso. Procurem saber. Esse filme é mais ou menos Sensacional. isso. E aí, quem é do Candomblé, quem conhece ele, entende tudo. Quem não conhece, fica intrigado, querendo saber quem é. Legal demais. Legal demais. Mas não vamos queimar a largada, não, Não, que eu já tô não, perguntando aqui sobre o filme. Vamos passar pro Henrique, que eu já atrasei o Henrique, né? Ele vai deve ficar chateado comigo ali. Liguei. O Românticos, ele é um projeto que está comigo há muitos anos, assim, eu vi meus 2 primeiros filmes serem feitos enquanto Pedro e Miguel ainda estavam comigo, assim, vivi tudo que eu vivi, esses personagens estavam aqui dentro, então ele é um roteiro que nasceu há muito tempo, assim, de coisas muito pessoais, extremamente importantes assim para mim, mas eu acho que talvez a principal delas tenha sido essa ligação com a cor rosa, de fato, assim, tipo, que sempre foi muito forte na minha vida e desde pequeno eu sempre gostei muito da cor rosa. E aí
sempre eu vi o tal do julgamento, que é uma cor fútil, que é uma cor para menina, que não compra isso, tem que ser azul e lá, lá, lá. E aí eu acho que eu fui crescendo e vendo essa cor assumir diversos aspectos, assim, ao longo da minha vida, tipo, sei lá, seja em um acessório, seja em uma coisa, enfim, acho que ela sempre esteve muito presente comigo e sempre com esse julgamento, que a gente sabe muito bem que não está nem longe de acabar, né? Tipo, a gente ainda tem que ouvir frases do tipo azul é de menina e rosa é de menino, aliás, ao contrário. Mas, enfim, tudo isso que a sociedade vai botando a gente em caixa e que no Brasil de 2021 ainda é muito presente. Então, tipo, eu acho que eu sempre tive muito isso comigo, assim. Eu sempre enxerguei um filme cor-de-rosa. O cabelo de Pedro sempre foi cor-de-rosa, a nuvem sempre foi cor-de-rosa. Então, eu acho que ele sempre foi isso. Era uma cor que é tão forte para mim que ela era capaz de causar um apocalipse, assim. Ela era capaz de causar o fim do mundo. Era ela que ia acabar com a porra toda, assim. Era a suposta cor frágil que ia levar a gente para reconstruir mundos, na verdade, que é sobre isso que o Românticos fala, né? E aí esses meninos foram comigo, passaram por diversos nãos, até passar por um sim aqui no Fucultura. E 5 anos depois, eles ganharem vida, que a gente lançou em 2020. O meu primeiro rascunho do roteiro é 2015. Então foram 5 anos até chegar nesse rolê, e é meu projeto de vida, assim, sabe? É um filme que pra mim é muito... Eu acho que quando eu lancei o Românticos, assim, tipo, a primeira vez que eu vi que eu vi exibido, assim, me emocionou muito, porque era como se, de fato, era como se eu quisesse realizar a coisa mais pessoal, assim, que eu achava que nunca ia acontecer, porque, enfim, várias coisas a gente sempre acha que não vai dar certo. E aí eu vi que eles estavam na tela, eu vi que aquilo era real. E aí eu acho que o Românticos pra mim é muito desse lugar, assim, tipo, de realizar um sonho, sabe? Então, tipo, eu lutei por esse filme como luto pela minha vida. Eu sempre digo isso, assim. E é isso, e sempre vou lutar, assim, pra mim é uma honra estar falando, pra mim é uma honra estar exibindo, pra mim é muito foda que as pessoas assistam e gostem, se emocionem, venham falar. Amo, assim, tipo, eu amo fazer propaganda do meu filme. Faça mesmo. Eu amo este filme. Então, tipo assim, acho que pra mim ele surgiu dessa coisa muito pessoal, assim, de uma brincadeira de um menino que estava se vendo no início da jornada audiovisual e que tinha essa loucura de construir um fim de mundo cor-de-rosa, baseado em todas essas experiências, assim, de vida, né? Tipo, os meninos, eles são... Acho que todos os personagens, na verdade, eles encaram esse fim de mundo de uma forma muito positiva, porque também é muito o que eu faço, assim, no meu dia a dia. Tipo, por mais que as coisas estejam absurdamente punks, não que seja uma coisa meio Pauliana Moça, tem dia que eu também tô pra mandar qualquer um se fuder, mas eu acho que eu sempre tento encarar as coisas da melhor forma, assim, tipo, extrair o melhor da coisa. Eu acho que Pedro e Miguel carregam isso, assim. E acho que viver na pandemia foi possível porque esses personagens olhavam de uma outra forma para essa distopia, né? E aí eu acho que é isso, assim, os personagens carregam muito essa visão muito feliz e açucarada da vida que eu tenho e que eu sei que vai comigo até o fim. E é isso, é construída de símbolos e signos e muita coisa, assim, muita coisa. Muita textura das mais diversas, horas de sessão da tarde, horas frente, horas criadas na frente da Xuxa, sabe, tudo, absolutamente tudo que eu pude carregar de referências que eu amo tá no filme, assim, que vem dessas milhares de coisas. Então o início da ideia é meio que atrelado dessas duas coisas, a cor rosa e a todos esses significados que eu fui passando na minha vida ao longo dessa caminhada até aqui, revisitada por esse apocalipse, assim, essa coisa meio distópica. Nossa. Maravilhoso, é aquele filme que a gente coloca o coração, mas que depois você vai ver que vale a pena, né? Passa tanto tempo, assim, 5 anos, né? Pra conseguir... Exato. Eu conto, assim, tipo, eu conto com um romantismo também muito bom, mas tipo, eu hoje em dia não tenho romantismo para isso, sabe? Eu acho que os caminhos poderiam ser mais fáceis para você não demorar 5 anos para fazer um filme. Então, tipo, eu passei por tudo, assim, porque meus 2 primeiros filmes foram de financiamento coletivo. Lá em Natal, inclusive, Diana sabe de tudo.
Os dois vieram de financiamento coletivo, vieram de não ter grana, vieram da gente se juntar até eu poder fazer o Românticos com orçamento, assim. Então, tipo, que bom que a gente vivesse, seria muito bom que a gente vivesse numa realidade hoje que a gente não demorasse tanto para realizar Sim. nossos sonhos, mas o Românticos, ele partiu desse princípio, assim, dessa jornada demorar muito. Que bom que ele foi feito. Que Tinha bom que ele tempo foi que eu não chorava tanto num filme assim. E assim, eu quero até voltar nesse tema, a gente conversar também sobre isso, um pouco sobre grana, sobre produção. Eu acho que é legal de trocar essa ideia aqui também. Mas vamos passar para o Mike, né? Antes da gente abrir o papo para todo mundo. Mike, Gente, vocês estão me vendo? Sim. estamos te vendo, te ouvindo. Porque vocês estão Piscando? piscando para mim. Acho que a minha internet tá ruim. Aí se... Vocês me viram o tempo inteiro? Porque O tempo inteiro. Gente, muito louco. Ó, vocês estão literalmente uma discoteca aqui, ó. Aquela hora então que você levantou e tava só de cueca, todo mundo viu, tá todo mundo sabendo. Não. Eu não levantei, eu tinha desligado. Tô brincando, Não, amor, tô brincando, amado. Mas fica. Tipo assim, o som tá ok, só a imagem que fica. Eu tô até piscando. conferindo aqui na sessão, Não, também tá- não tá tá- piscando, tá? Tá todo Tudo- mundo te vendo. Ah, mas só para ter certeza. Então tá, vamos falar do Lupin, né? Então, o Lupin, ele fala sobre o menino que tá apaixonado, né? Eu meio que... A pergunta sua é de onde surgiu, né? E eu Um acho pouco que sobre a surgiu história de dele duas... toda. Meio que surgiu de dois... Eram dois desejos simples, assim, até. Que era, primeiro, falar sobre amor. Eu tava pensando muito sobre a diferença entre amor e paixão. É um filme que fala, acho que muito mais sobre paixão do que sobre amor, assim, sobre esse momento suspenso, quando você está conhecendo alguém e você está gostando dessa pessoa, e aí você começa a ver, pelo menos não sei vocês, mas eu começo a ver tudo de um lado positivo, tudo fica meio mágico, meio encantado. Mas ao mesmo tempo, como esse instante suspenso é meio fora da realidade, assim, como tem uma coisa meio fake, como às vezes você vê a pessoa de uma forma que às vezes ela não é, ou como isso é angustiante também, porque você fica muito preso naquela pessoa, você acha que o seu mundo tem que girar em torno dela. Então, acho que narrativamente o filme está muito nesse lugar, assim, dessa paixão como algo meio utópico, maravilhoso, utópico no sentido de maravilhoso e utópico no sentido de ser meio fake, meio falso. E principalmente numa busca assim de tentar trazer o espectador para o filme. Eu acho que ele é um filme muito formalista, assim, eu acho que o roteiro tinha muito da forma, assim, da linguagem. Que aí a minha ideia era fazer um filme que trouxesse o espectador para dentro do filme, assim, que fosse uma experiência imersiva, personalizada, assim. E aí meio que toda a construção do filme foi pensando nessa finalidade, assim, né? Você não vê direito você não vê direito, assim, você não vê o narrador, né? O narrador só fica te induzindo ali a gostar daquela pessoa. O som, eu tentei fazer um som super espacial, sabe? É isso, assim, fazer um filme, engajar o espectador, fazer ele se importar pessoalmente com aqueles personagens, sabe? Engajar neles sensações, fazer eles a pessoa que está assistindo lembrar de coisas. E aí tinha algumas coisas, era uma oportunidade também de... Acho que esse amor romântico, essa paixão é muito ensinada pra gente. Acho que hoje menos, mas eu acho que até uns 10 anos atrás, essa coisa de você ter uma pessoa, você namorar, você casar, você encontrar alguém, era algo que era muito ensinado, assim, principalmente a gente que é do Brasil, que tem essa lógica, né, da novela, das músicas de axé, dessa coisa do romantismo, acho que está muito presente na nossa vida. Acho que até hoje, acho que essa utopia do romantismo é muito trazido para a gente através dos filmes, através das músicas, através da televisão. Agora, eu acho que através muito das redes sociais também. E acho que tudo isso
chega para a gente através de um recorte. Então, acho que também não é real, 100% real ali, nem o que está na televisão, nem o que está na rede social e tal. E eu tentei aludir isso um pouco na forma do filme, né? Então, ele é um filme todo feito com GIF, é um filme que tenta passear ali por algumas iconografias, talvez, não sei, algumas imagens assim que são recorrentes no cinema, principalmente no cinema americano, assim, no final tem meio que um road movie, né? Tentei trazer alusões, assim, tipo um motel, é um motel daqui do Brasil, e que pode ser do Brasil, mas também pode ser um motel nos Estados Unidos, assim, essa questão de não explicar também muito, também tem muito nessa ideia de trazer mais o espectador, assim, pro filme. Então, eles não têm nome, você não sabe direito como que eles chegaram ali, quem são eles, tudo que está ali, o que está em jogo no roteiro e na criação do filme é as sensações, os sentimentos que esse narrador está sentindo, vivendo esses momentos, assim. Acho que tem também uma questão muito forte, né, como eu disse, de engajar o espectador, fazer ele se apaixonar também por esse menino, e era importante para mim também colocar um menino que pudesse, que fosse alguém parecido comigo, assim, que pudesse ser eu ou os meus amigos, acho que o cinema, e aí volta o cinema americano foi muito, Hollywood foi muito uma inspiração, assim, por incrível que pareça. Não sei, essa lógica dos galãs, das estrelas, assim, acho que eles fazem filmes, essa coisa da celebridade, acho que eles fazem filmes muito, que tudo tá ali, tudo que tá em jogo no filme é para você gostar daqueles atores, para você achar a melhor luz, o roteiro é feito, fico pensando, por exemplo, sei lá, no Tom Cruise, Missão Impossível. Eu vou devagar muito aqui, né? Mas, tipo assim, são filmes feitos para você achar ele lindo, para você achar ele foda, para você achar ele... eu queria trazer um pouco disso pro filme, sabe? Tipo assim, que você achasse esse menino que eu tô filmando lindo, achasse ele maravilhoso, se quisesse casar e ter filho com ele. Então, era isso, assim. Você acha que eu não sei se eu consegui fazer isso, né? Mas eu acho que é isso, assim. Eu queria muito que o espectador se apaixonasse por esse menino. Era a única coisa que eu queria. Não sei se eu consegui, mas tudo girou em torno disso, assim. Conseguiu. Conseguiu. Eu tenho já várias perguntas aqui da plateia, então eu vou passar na frente das nossas, assim, porque são várias. Por favor. Da Juliana para Janaína. Ela fala assim, queria saber se ela acha que o caráter mais lacunar do documentário favorece justamente a curiosidade do espectador para desvendar quem foi Joãozinho. Como ela pensou a estrutura do documentário que apresentam pistas e rastros dessa vida sem propor uma narrativa fechada? Como eu falei, o projeto inicial é um projeto de longa e a gente não conseguiu captar uma verba suficiente para fazer um longa ainda, e a gente conseguiu essa verba para fazer um curto e a gente adaptou. Como eu falei, o Seu João é tão complexo que eu acredito que se a gente tivesse conseguido fazer um longa, ele iria deixar lacunas, porque tem muita coisa e não, tem várias formas de contar a história do Seu João. Então, enfim, foi a alternativa que a gente achou, foi trazer a voz do Seu João, que é ele que conta a própria história dele, e a partir dessa voz trazer outros elementos, né? Trazer a arte com as performances e trazer o contraponto, porque se reparar o Seu João, em nenhum momento ele fala das prisões, dos momentos que ele foi xingado, em que ele foi perseguido, e aí em um momento do filme a gente mostra esses recortes dos jornais mostrando as perseguições, as prisões, né? Esse lado ruim que ele também vivenciou. Então a gente procurou trazer o máximo, mas, como eu falei, como é tanta coisa a ser
dita, assim, trazida, e ele foi um filme mesmo só para experimentar e dizer, olha, gente, procurem saber quem foi esse homem e quem é essa personalidade que a Rainha Elizabeth chegou a dizer que se o candomblé tivesse um rei, seria seu Joãozinho da Gomeia. Então, Gente. assim, quem é esse cara, né? É isso, por isso que ele é o rei do candomblé, nomeado pela Rainha Elizabeth II. Enfim, tem muito que se contar, tem muito. Eu espero assim, que as pessoas vão pesquisar quem foi esse homem. E que a gente um dia consiga a verba para poder fazer essa série do Seu João. Isso que eu ia perguntar, se vocês não querem, se não vão ter um projeto de série. Gente, a gente tem, né? Só que nesse atual momento no Brasil é vender para os players internacionais. São as únicas que estão financiando séries agora no momento. Sim. A gente não tem verba pública para isso. Sim, é verdade. Calma, tem mais. Vou até aproveitar o gancho, nós em breve vamos lançar uma para curta, hein? Não sei se vocês estão sabendo, mas em junho a gente lança um edital. Bom saber. Não é muito dinheiro ainda. Para poder ficar atento aos editais. Demais, a gente vai lançar. E pra gente poder fazer mais vários editais. Por favor. A gente começa com ainda muito inicial de 15 mil agora, que a gente vai dar em cash 15 mil. Mas ainda tem diárias de equipamento já, que a gente tem com a Filmes do Bem, que já liberou uma câmera, uma Alexa para gravar. Então, uma puta de uma estrutura pronta já. Vai com tudo, vai com monitor, link, tripé, vai com tudo. Babada, eu tô vendo ele falar. E ainda ganha distribuição pela Tarrafa, produtora. A Tarrafa vai distribuir o filme e a gente ainda vai pagar mais 1.500 só de taxa de festival, de inscrição nos festivais. Então, se vocês tiverem roteiro ou conhecerem alguém que tenha, já pede para preparar, deixar aí. Opa! Qual é o prazo? Qual é a data? Começa 15 de junho e aí termina 15 de agosto. Junho, então, gente. Então já falo pra galera ficar atenta. Já fica atenta. Sim. Não, e eu preciso dizer, a gente estava conversando disso sobre série, né? Os 4 filmes me deram muita vontade de que eles continuassem. Não, se eles fizessem uma série de curtas dos 4 filmes, assim. Tipo, eu quero saber o que aconteceu com a história dos 2 garotos, eu quero continuar acompanhando aquela mãe maravilhosa que começou a construir aquele quarto e agora, que rolou depois, eu quero ver aquele quarto pronto, Joãozinho, os últimos românticos, gente, por favor, tem um próximo capítulo, o que acontece depois da Nuvem Rosa. A Nuvem Rosa não acabou com o mundo, não acabou com o mundo, e agora? Gente, eu fiquei com muita vontade de que virasse séries de curtas, assim, sério, muita. Mas vamos pra pergunta. Sim, então, bora lá. Pro Henrique, ela queria saber como foi o trabalho do roteiro do filme, que tem uma narrativa mais fragmentada e cheia de elementos visuais. Também gostaria que ele comentasse, então são 12, mas um pouco sobre a questão da velhice no filme, de uma velhice desejada, porém certamente interrompida com o fim do mundo. Como ele pensa a relação entre velhice e os afetos queer? Vou começar pela velhice, então, porque é minha bandeira. Acho que o Românticos, ele tem muito esse link de uma outra forma, né? A gente usou do artifício de ir por outros caminhos, assim. Mas acho que toda a minha pesquisa, e quanto mais eu vou criando o projeto, e quanto mais eu vou me entendendo de linguagem e tudo mais, eu entendo que o envelhecimento da comunidade LGBT, da comunidade queer, é muito o meu lugar, assim, no sentido de é onde eu quero sempre explorar, é o que eu quero sempre explorar. Então, eu acho que eu comecei nisso no Verde Limão, que é meu filme mais sério, assim, no sentido de tudo, né? Foi uma outra jornada, é meu segundo curta-metragem, é o que vem antes do Românticos. O Verde Limão, ele fala sobre uma drag queen que está prestes ela sente que é a última vez que ela vai performar no palco, e aí a gente faz uma visita pelas memórias dela. Ela já é uma drag queen mais velha, e eu acho que eu comecei a me preocupar ou isso começou a me afetar de alguma forma desde esse filme. Então, acho que desde esse filme eu comecei a pesquisar muita coisa, eu comecei a, enfim, a realmente me preocupar e me chocar muito com tudo, né? Tanto com o Brasil ainda ser o país que mais mata vidas LGBTs, isso para pessoas trans, pessoas pretas, é absurdamente mais notado. Então,
Eu acho que, enfim, isso tudo mexe muito comigo. E o fato de também chegar na velhice, eu acho que é um lugar que, enfim, que todo mundo tem que é um direito de todos nós, sabe? Então, tipo, eu acho que para a comunidade LGBT isso é sempre um estigma, seja por você conseguir chegar lá, ou seja por você conseguir, enfim, chegar lá e não poder viver plenamente como você esperava. Eu acho que é muito punk, assim, como a comunidade LGBT é sempre muito jovem, parece que não existe envelhecimento. Essas pessoas parece que não fazem parte das boates, dos bares, dos filmes, dos corpos que se retratam. E isso eu acho muito perigoso, assim, porque eu acho que, caraca, é onde todo mundo quer chegar, sabe? Tipo, eu sempre digo que eu quero estar com meus 70 anos vestido de Lady Gaga assistindo Românticos em 2050. Tipo assim, eu realmente espero estar dessa forma, eu espero que todo mundo possa chegar dessa forma. Então, eu acho que o Românticos ele é uma segunda vertente dessa minha pesquisa do envelhecer da comunidade, que eles sempre foram velhos, né, na verdade, assim, no roteiro. E aí, quando eu estava muito, muito, muito perto de eu escrever no Fucultura, me veio a ideia de contar essa história dessa outra forma, de, na verdade, fazer com que eles se enxerguem, contar a história desses personagens de uma outra ótica, da ótica como eles se viram pela primeira vez. Então, na verdade, o que eles guardam um do outro é a primeira imagem que eles tiveram quando eles se conheceram. Isso é o filme, né? Mas é lindo porque o filme tem várias interpretações, assim. Então, tipo, tem gente que entende dessa forma, tem gente que entende de várias outras formas, isso é incrível. Mas acho que de todas as formas leva a gente a refletir sobre envelhecimento, sobre, tipo, como eles poderiam ter vivido, ou como eles viveram tanto, ou se a nuvem é, na verdade, uma metáfora ali daquele fim deles, na verdade, né? Enquanto casal mais velho. Então, tipo, isso é muito massa, porque criou realmente um guarda-chuva de possibilidades para a galera pensar exatamente nisso. E eu queria que, tipo, a última cena fosse com os mais velhos, para a galera sair da sala de cinema com essa imagem. Para a galera sair da sala de exibição com essa imagem de um casal nos seus 70 anos, se amando e vivendo o fim do mundo, né? Então, eu acho que o Românticos eu amo essa trajetória, amei ter construído isso. No filme, a gente construiu vários links, assim. O filme, na verdade, ele é todo feito para a galera perceber que é sobre isso que a gente está falando. Ele tem uma estética vintage, ele tem uma estética VHS, os personagens falam de uma forma não tão jovem, algumas vezes. Alguns personagens indicam isso o tempo inteiro. A gente, às vezes, usa a parte do corpo dos mais velhos, quando, na verdade, está filmando os mais jovens. Sim. Isso foi uma delícia de construir, sabe? Isso foi, tipo, muito massa. E acho que foi incrível. E acho que é isso. Meus próximos projetos inteiros falam sobre o envelhecer da comunidade de outras formas. E acho que é isso. Eu vou chegar a uma Kakura falando sobre Kakurice. Então, vou ter 70 anos e meus filmes vão estar exatamente com a gente aqui. Eu falando agora do meu lugar de fala, né? Mas, enfim, é sobre isso. E a outra pergunta eu me esqueci, desculpa. Qual era a primeira? Era sobre o roteiro, calma. Como foi o trabalho do roteiro, que tem uma narrativa cheia de elementos visuais e fragmentada e tal, né? Com esses vai e volta e tal. O roteiro é uma loucura, assim, tipo, o roteiro mudou, o roteiro mudava a cada hora, a gente ia pro set e mudava o roteiro, opa, vou beber uma água, vou mudar um roteiro, porque é isso, assim, foi um filme completamente impossível de ser feito e, sei lá, várias coisas aconteceram durante o set e a gente precisou modificar muita coisa, mas acho que ele seguiu, obviamente, a linha geral dele, do início ao fim, que era essa loucura. Para gravar também era muito engraçado, porque a gente sempre ia gravar os mais jovens, mas tinha que gravar os mais velhos. Então era como se a gente refizesse as cenas sempre 2 vezes, assim, aí estudar como que a gente ia filmar com os mais velhos. E era muito louco isso, era muito incrível, porque tem coisas que Cadu pegou de Gilberto, tem coisas que Gilberto pegou de Cadu, os dois fazem Magex e Pedro, né? E foi muito massa, assim, foi construir. E eu acho que o roteiro virou, assim, tipo, uma outra loucura
quando a gente foi para montagem, eu particularmente amo essa etapa de montagem, então, tipo, quando a gente chegou nessa etapa, eu disse assim, agora vamos surtar, graças a Deus, dentro do computador, sem mais nada a nos impedir, então a gente enlouqueceu, assim, e aí foi daí, na verdade, que surgiu a divisão da sessão da tarde, porque eu tava com Cilara, que montou o filme, assim, a gente tava brincando, eu disse, mulher, bota aí, parte 1, e ela botou, eu falei, bicha, é isso, parte você aqui, parte 2 ali, parte 3, porque eu queria que o filme ficasse com essa estética de sessão da tarde. Então, tipo, quando a gente dividiu em partes, a gente viu que foi muito massa, assim, que ele parece que já estava pronto, as partes do filme, para fazer esse filme na sessão da tarde. Parece que eu me emocionei, mas me engasguei, enfim. E aí foi essa loucura, assim, acho que foi um trabalho muito massa sempre de construção, todos os atores acrescentaram muito, Charlene, minha diva pessoal, ela cresceu assim divina em 30 milhões de anos, e ela acrescentou muito, Raquel também fez uma interpretação muito legal para Leila, que é a mãe mais calma, os meninos foram, meu Deus, um presente, assim, Cadu acrescentou, Magex, ele construiu muita coisa por cima dela, a coreografia do carro, eles construíram quase inteira, então acho que foi um roteiro muito colaborativo, assim, como eu gosto de trabalhar, sabe, tipo, vendo a visão de cada um e cada um acrescentando. Carlota também foi muito responsável, que é a diretora de arte, por enlouquecer o mundo ao triplo, assim, porque o filme já era uma loucura visual, né? Mas aí, quando a gente começou a pré-produção, a gente foi, assim, para foguete voando. Era uma loucura, assim. O dia a dia da direção de arte era louco. Mas tudo para construir esse lugar de 2050, que tem cara dos anos 80. E aí, tudo isso reverberava de alguma forma no roteiro, sabe? Os meninos inventavam uma palhaçada e dizer, caraca... É isso, né? No roteiro, é isso. Inclusive, a última fala não, um trecho da última fala deles no filme, que é quando eles estão lá de telefone, Beyoncé e Lady Gaga, que eles falam assim, como é que tu acha que vai ser? E aí o Matheus fala, rosa. Eles fizeram isso como um improviso no primeiro teste de elenco. E aí eu chorei, tipo assim, quando eles, tipo assim, a câmera tava ligada, eu falei, improvisem. E aí Matheus falou... Aliás, acho que Cadu falou, como é que tu acha que vai ser? E aí Matheus respondeu, rosa. E aí meu olho foi de lágrima, eu falei, isso vai para o filme, até o fim. Viu? E aí, ou seja, foi pro filme. Então é isso, assim, acho que o roteiro ele foi crescendo com todo mundo junto e formando essa loucurinha massa que a gente viu. Que a gente vê. Incrível. Incrível, né? É muito legal ver esse processo, assim, porque às vezes a gente fica, né, nessa coisa do roteiro. O roteiro eu acho que é importantíssimo, imprescindível, porque é o primeiro ponto de partida. Mas na hora que você começa a filmar, e depois que você vai principalmente montar o filme também, você tem que ter ele como base, mas também tem que pensar ali na hora que você está vendo o filme para ver onde que aquilo vai, né? Assim, o tanto que os atores acrescentam quando entram no filme. Quer dizer, é um processo coletivo também ali depois da construção, né? Eu lembro até, a gente fez um curso uma vez com o Machowski que falava assim que existem 5 filmes, né? Existe o filme do roteiro, existe o produzido, existe o montado, existe o que vai pra tela e existe o que as pessoas entendem. Então, eu acho muito legal, assim. É muito foda, assim, o trabalho de roteiro é uma loucura, realmente, assim. Tem coisas que, tipo, eu não queria abrir mão, do tipo, não, vai ter que falar desse jeito, e aí você fala. Mas eu acho que tiveram várias outras coisas que foi muito massa de construir, assim. Massa demais. Vamos para a próxima? Vamos. Obrigado. Sim. Tem para todo mundo aqui. Mas eu vou aproveitar que a gente estava falando um pouco de roteiro e tem uma pergunta aqui para Diana, perguntando também do roteiro, né? Que já que você comentou que passou para a sua cabeça essa ideia de talvez fazer um documentário, como que depois foi selecionar das histórias que as mulheres te contaram e você chegar num roteiro final do filme? Ou você teve muita coisa que ainda foi improvisação delas no filme? E aí, deixa eu aproveitar, só que estava falando de roteiro, porque eu ia perguntar isso também, se houve mudança, né, do roteiro para depois na montagem, assim, se houve e se essa mudança foi muito expressiva. Acho que massa. Eu nunca falei sobre isso. Mas sim, vamos lá. A pergunta sobre roteiro, né? Sobre como é que foi esse processo e tal. Meu Deus. Eu vou só buscar cerveja aqui. Aí eu conto pra ela.
Eu acho que o primeiro rascunho do roteiro foi legal ouvir o Henrique falando também do tempo que leva, né, para o projeto ser realizado. Tipo, o primeiro tratamento do roteiro foi em 2013. A gente foi conseguir aprovar em 2016, a gente foi rodar em 2019. Então, assim, é uma jornada pessoal, né, também, que a gente passa por mudanças e o filme também vai se atualizando. Então, 2019 foi muito esse lugar, assim, da gente encontrar essas, né, tipo, e meio que estar em diálogo, né, com essas mulheres e tudo mais, e pensando no que é que estava acontecendo nos nossos processos, né, assim, conosco, no Brasil mesmo, momento histórico que a gente estava nesse momento de criação, né, do roteiro. Então, eu acho que tudo isso foi agregando, assim. Eu acho que eu me perdi um pouco na pergunta, mas tem a ver com... Eu acho que mudou bastante desde o princípio, né? Mas a partir do momento que a gente... Teve um fato que foi uma dessas mulheres que a gente conheceu, se chama Bianca. E essa mulher era isso, assim, ela nos inspirou muito, assim. Tipo, foi um encontro que a gente saiu de lá, assim, completamente, assim, afetados. A gente se olhou, tinha uma outra entrevista à tarde. Vamos pro mar? Bora. Aí a gente pegou o carro, isso, assim, foi pro mar, tomou um banho de mar, assim, e, assim, muito emocionado, assim, com o que estava acontecendo. Parecia tudo, assim, muito... tudo que acontecia, todas as pessoas que estavam ali, os encontros que a gente ia tendo era muito... Sei lá, era tudo muito vívido, sabe, assim? Era algo que era a vida, assim, pulsando. E aí foi muito incrível. Essa mulher, a Bianca, ela nos inspirou e a gente traz a Bianca... como protagonista, né, também. E é isso, uma mulher negra, uma mulher educadora, ela tem uma relação com a filha que mora distante. Então, a gente foi muito a partir de elementos, pontos, assim, elementais, construindo essa narrativa numa miscelânea, né, assim, também com as nossas referências com as nossas mães, as nossas referências com as outras mulheres que a gente foi encontrando. Acho que foi um roteiro também muito colaborativo, muito de troca, eu e Rose, e a partir dessas escutas, né, assim, que foram rolando. E aí foi massa quando a gente foi para a produção, né, porque aí era o diálogo com as atrizes, e aí as atrizes, né, que estavam... Então, assim, era a gente pensando assim, tá, mas essa personagem, né, e aí os questionamentos que vinham, aí vinha também a dimensão da direção de arte, que fazia a gente pensar sobre esse corpo, né, sobre como é que o corpo no espaço também, né? Que casa é essa? Que composição, que relação que ela estabelece? A casa que a gente rodou foi na própria casa da Rosane, que é a protagonista, né? Então já existia uma relação de afeto ali. Eu me lembro que ela ficou muito emocionada no final do primeiro dia que a gente chegou e interviu, né? Mudou tudo, não sei o que. E ela chegou assim, ela estava muito emocionada. Aí falou, Diana, isso é muito forte, o poder do cinema. Olha só, 20 pessoas aqui nessa casa transformaram tudo. E aí, tipo, desmonta e monta de novo, sabe? Assim, foi muito forte, assim. E aí, quando chegou na montagem, que foi Carlos II que montou, já era uma troca que a gente tinha, a gente já estava em diálogos. Ele é professor, realizador e também professor daqui da UFRN. E ele foi um montador, e aí foi uma troca muito massa, assim, foi um processo muito rápido até. E aí ele já trouxe outra leitura também, assim, sobre, em relação a contribuições muito pertinentes, assim, em termos de montagem mesmo. Enfim, é um pouco sobre isso. O roteiro foi mudando o processo todo, assim, inteiro, né? O tempo inteiro. É um organismo vivo, assim, o filme, né? Sim. E Diana, aproveitando... lembrando um pouco do que você falou antes, assim, que veio de uma conversa com uma amiga sua, antes dessa conversa você já tinha, às vezes, sei lá, sentido um incômodo, que eu sinto muito incômodo, eu converso isso com o Dani, assim, da falta de mulheres com mais de 40 anos representadas no cinema, enfim, no audiovisual, com papéis, assim, relevantes que não sejam, sei lá, é a mãe do protagonista, ou é a avó do protagonista, é a mãe de alguém, é a avó de alguém, ou a esposa de alguém, assim, chegam muitos roteiros, assim, às vezes pra gente de casting, ou mesmo fazendo curadoria e tal, de sem maioria, sei lá, dos roteiros que eu leio, assim, 80% sempre mulheres jovens, assim, 25 anos, 20 anos... E eu sinto uma falta, assim, de mulheres protagonistas acima de 40 anos e sendo protagonistas por elas são protagonistas, e não porque ela é a mãe de alguém ou a esposa de alguém, assim. Você, sei lá,
Até abro para todo mundo, assim, se vocês também sentem esse incômodo, como que é, assim. Posso responder. Sim, esse era um ponto de partida, assim, na real. Eu gosto muito de trabalhar questões geracionais, assim, me interessam muito. E aí eu estava muito no momento de pensar essas representações, né, dessas mulheres no cinema e tal. E aí o que rolou, eu acho, mas também foi uma troca muito interessante a troca com Rose, né, que a gente divide o roteiro. No processo de pesquisa era muito assim, tipo, talvez eu falava histórias dessas mulheres que sejam histórias inspiradoras, algo nesse sentido, assim, histórias que, né? E aí, na troca com ela falou assim, tá, mas todas essas histórias, assim, que você tá trazendo, elas são de mulheres que estão, sei lá, tipo, sabe, que tem algum diferencial, algo, sabe, que fazem algo muito diferente, assim, que se destacam. E ela falou, por que não pode ser inspiradora a história de uma mulher que é dona de casa? Sim. Sabe? Por que não pode ser inspiradora? Que critério é esse de histórias que são inspiradoras, né? Que movem. E aí a gente ficou muito aquilo foi assim, poxa, é isso, assim, né? De onde que parte, né? Essas construções, né? Que se tem. E aí foi muito uma troca, assim, eu acho, de pensar essa construção da personagem, né? De personagens, e que pra gente era muito isso, assim, a gente não queria um roteiro que tivesse grandes reviravoltas, enfim, pensar histórias, sabe, personagens reais, Sim. e pensar relações, né, entre elas, né? Eu acho que era um pouco esse pensar o espaço íntimo, né? Essas micro transformações, né? Essas reformas que a gente está aí permanentemente fazendo e nas nossas trocas, né? Todas, com os outros, mas também, né? Nos nossos espaços, com nós mesmos, né? Eu acho que isso foi, assim, foi massa a sua pergunta. Era algo que a gente inquietava a gente quis construir esse filme também pensando nesse lugar, assim, das representações femininas. Ai, obrigada. Obrigada a você também. É até legal, assim, de pensar nisso também, né? Eu acho que a nossa cabeça ela vem tão condicionada, assim, né? A ver. Eu acho que talvez muito bombardeado por conteúdo norte-americano também, que, né, tudo tem que ter uma reviravolta muito grande, né? Tem que explodir alguma coisa, alguém tem que estar jurado de morte. Quer dizer, eu acho que a gente para de pensar nas coisas que são no cotidiano também, que muitas vezes estão muito pesado no próprio cotidiano, assim, nossa, né? E eu acho que a gente acaba, enfim, me permeado por isso. Eu sinto falta disso, assim, vendo o filme, eu fiquei realmente também. Me tocou muito porque você vê a vida real acontecendo, sabe? Assim, você vê o que. Eu vejo minha mãe, eu vejo minha irmã, eu vejo minha prima, eu vejo. Sabe? Eu vejo meus vizinhos, sabe? É muito gostoso ver isso, assim, eu acho muito importante. É isso que Diana falou, é muito lindo. E ela em sua reforma, assim, é muito lindo. Muito lindo. Incrível. Calma, tem mais um pro Mike, calma. O filme do Mike também tem essa fragmentação por causa do uso das fotografias. Só que dá outro tipo de efeito narrativo. Se você puder comentar também essa escolha narrativa, seria massa. Essa também foi a Juliana. Tá, vamos lá. Essa fragmentação. Eu acho que tinha uma questão. Vou voltar, vou falar as mesmas palavras. Falar as mesmas palavras. Mas na questão da utopia, assim, não queria fazer um filme filmado. Acho que desde o início ficou claro que não dava para ser. Um que eu acho que ia ser muito comum, eu não conseguiria fazer. Eu até tentei muito, assim, criar uma textura diferente, criar alguma coisa assim, alguma forma de filmar, alguma coisa que quando você batesse o olho você sentisse que aquilo era novo, assim, entre aspas, né? Tipo, aquilo era especial de alguma forma. Especial, gente, novo não. Mas sentisse que aquilo é especial. Em filme, não tava rolando. Eu também queria fazer uma ligação muito com a questão da memória, assim, que é uma coisa que as pessoas quase não percebem, assim, direito, mas no início ele fala vi um garoto atravessando a rua hoje. E aí ele fala que ele achou o menino bonitinho, né? E aí depois já corta para o primeiro encontro. Tem um espaço aí de tempo que o filme não comporta entre ele ver
o garoto na rua e o primeiro encontro. Então eu queria muito que, e aí voltando à questão da utopia, do que é real ou não, eu queria que ficasse meio no ar, assim, se era real ou se não era, se era uma coisa que já aconteceu ou que está acontecendo, ou se era algum tipo de projeção para o futuro. Eu acho que a textura, eu devia ter falado, né? Mas é um GIF analógico. Então, ele é fotografado em 35mm e finalizado no computador como um GIF, que é uma coisa super da geração internet, de, sei lá, 20 anos, Sim. 25 anos pra cá e tal, que foi popularizado. Então, acho que a textura ali, eu encontrava essas coisas na própria textura, que era encontrada numa fotografia, né, numa câmera fotográfica, então, e não numa filmadora. Entende o que eu estou querendo dizer? Uhum. Então, a escolha de fazer o filme em fotos, essas fotos 3D, esses GIFs analógicos, enfim, vem muito desse desejo de não deixar claro, assim, de deixar um talvez sobre o que está acontecendo, assim, sabe? Eu queria que fosse uma espécie de cápsula do tempo, uma coisa assim que não ficasse claro, assim, se já aconteceu, se vai acontecer, se está acontecendo, se é real ou não, se é uma lembrança, se é uma memória inventada que ele está, tipo, projetando, que a gente pensa nisso, né? Tipo, quando a gente vai, principalmente quando a gente está gostando de alguém, assim, eu não sei você, novamente, mas a gente fica naquela expectativa, né? Você vai encontrar a pessoa, você imagina como que vai ser, Demais. você fica criando contos, Até os diálogos. ceninhas, assim. Ele literalmente é uma coisa bem, quase que uma literatura. Eu tentei puxar muito para né, para o cinema, para a fotografia e para outros lugares, assim. A literatura é uma questão também. Que é como se fosse cada cena fosse um continho, assim, ele explica o lugar, ele tem uma questão gestual, tipo, caminhei, andei, peguei uma coisa, tipo, é como se fosse um conto, assim. Acho que isso tem o ápice quando eles transam, né, que vira quase que um conto erótico, uma coisa assim. Então era mais ou menos isso, assim, era um desejo de não deixar claro. E você construiu o texto a partir das imagens ou você foi atrás da imagem já com o texto? Muito meio a meio, assim. Tinha o texto. Já tinha um texto, pra ser sincero. Tinha assim. já. Mas tinha. Gente, é porque foi um processo, o Henrique até sabe um pouco da história, foi um processo muito longo. Muito longo. Pro filme, né? Que você olha e você fala que é simples e tal. Mas, e eu falo longo, não, tipo. Ele foi sem dinheiro, né? Foi o meu dinheiro, coisa assim, mas dinheiro que eu tinha e tal. Mas era assim, tinha que parar o tempo inteiro por alguma treta, assim, sabe? Ou a câmera estragava, ou perdi o ator, ou a própria lógica, porque foi fotografia analógica. Então, assim, a gente não via o que estava sendo fotografado, a gente ia lá, tirava a foto, mandava para revelava, Nossa. Chegava em casa, via a foto, tipo, no mínimo 24 horas depois de ter fotografado, que a gente viu o resultado. Surpresinha. Eram locações um pouco difíceis, né? Tipo, um parque, tudo à noite também, isso era uma outra dificuldade na questão da iluminação. E aí, tipo, eu falo muito tipo, nossa. Depois do BBB, eu fiquei com esse negócio de tipo. Mas a cachoeira à noite, então, tipo assim, a gente estava literalmente no meio do mato, sabe? Assim que escureceu, né? Era tipo 6h, 6h30, mas a gente estava no meio do mato fotografando o menino pelado na cachoeira. Então, assim, eram lugares difíceis, em situações meio adversas, e a gente não via. Então a gente tinha sempre que voltar para terminar a cena. A única cena que a gente conseguiu fotografar assim de primeira foi a única cena de dia. Nem era uma cena assim que eu queria que fosse tudo à noite inicialmente, mas aí tava tão difícil que aí eu deixei essa cena de dia, tava ótimo. Foi a única cena. A gente conseguiu queimar, a gente queimou assim uns 3 filmes direto, e aí rolou, mas o resto sempre tinha alguma coisa. Eu queria que ele olhasse o tempo inteiro para a câmera, eu queria que ele seduzisse a gente assim quando ele estivesse
como se ele estivesse olhando para a gente. E aí sempre tinha, ou ele olhava para fora, no parque às vezes tinha uma pessoa atrás, tem uma que, sabe, pessoa atrás fazendo algum gesto muito estranho, assim. Teve uma que tinha, a pessoa estava segurando a carteira, assim, ó, com o queixo, assim, no fundo, e aí na hora a gente não percebeu. Então, sempre a gente teve de voltar. Assim, o do parque foi o mais tenso, e o de dia, né, que eles estão, tipo, num campo, assim, foi o que menos tenso. A gente sempre tinha que voltar. Então, meio que o texto ia sendo feito ao longo que ia fotografando, aí às vezes uma fotografia não dava certo, então aí o texto mudava, porque, sabe, foi adaptando, e aí foi tudo muito durante meses, assim, tanto a captação das imagens, e aí eu já ia fazendo o texto, aí no final a gente foi e gravou, eu fui quando estava certinho, já tinha a imagem toda, e aí o texto já estava tudo, eu juntei tudo, e aí a gente foi para um estúdio e a gente gravou a voz off. Eu expliquei? Eu acho que eu Explicou. fui... Eu acho que explicou super bem, inclusive. Inclusive, você foi falar assim, gente, olha só, eu nem tinha essa pergunta, mas você me esclareceu várias coisas. E foi até legal, porque tiveram duas outras perguntas também que você foi respondendo meio no meio, que eram sobre a utilização do efeito, assim mesmo, sabe? De onde que vem a ideia do efeito. Se bem que não sei se ele chegou a comentar, falou do GIF, né? Sim. E era um efeito de pós ou era um efeito durante a gravação, mas eu acho que isso já explicou as duas perguntas, já estão contempladas aqui, né? Sim. E aí, gente, eu queria trazer, eu acho que foi Jana que levantou um pouco disso, mas assim, a gente tá vendo, eu achei interessante de comentar, assim, todo mundo falou, né, disso, de como que os filmes são de né, de quantos anos atrás, né, para poder fazer, poxa, um curta-metragem, assim, a gente aqui no Brasil, outro dia alguém falou, a Marcelinha, que é uma produtora executiva aqui de Minas, eu não sei se o Mike conhece, ela falou assim, no Brasil a gente não faz cinema, a gente faz milagre. Eu achei essa frase dela, achei incrível, assim, acho que eu até falei na última live que a gente fez junto, né? E aí eu fico pensando, assim, em como que vocês acham que nós vamos fazer, como que vocês acham que a gente consegue fazer mais milagres, assim, sabe? Eu acho que, não sei, eu fico pensando nessa dificuldade que a gente tem. Eu acho que talvez a maior dificuldade, o maior desafio nosso, assim, de fazer filme é isso, né? Ter grana, não tem jeito, é caro fazer filme, né? É muita gente envolvida, é trabalho de todo mundo, a gente não está ali mexendo com nada, a gente está trabalhando, né? E, enfim, como que vocês acham que a gente pode conseguir viabilizar nossos próximos projetos aí, tanto vocês, até com quem está aqui vendo a gente também, que tenha projetos, o que vocês acham dessas perspectivas aí para frente? No pós-pandêmico, pelo amor de Deus, gente, no pandêmico tá difícil. Eu posso responder. Atualmente no Brasil, filmes com dinheiro vai ter que recorrer às empresas de streaming, que eu conheça no momento, que são as que estão financiando produções aqui no Brasil nos últimos 3 anos. A gente tem, quem é de São Paulo tem a SP Cine, e uma ou outra cidade, estado que financia, mas com verba muito pequena. Então, o caminho é fazer um bom projeto e participar desses editais, dos pitchings, participar dos lugares para poder mostrar e vender o seu projeto. Né? Se quer fazer com dinheiro. Sem dinheiro, tem possibilidades, que é pequenos financiamentos coletivos, juntar dinheiro e fazer do seu próprio bolso, que dá para fazer, sempre dá para fazer. Mas o que eu aconselho é que a gente estude e procure sempre estruturar os projetos para vender, porque os players, sobretudo os players internacionais, eles têm muito interesse nas produções audiovisuais do Brasil. Eles estão procurando muito, porque nós somos criativos, né? Fazemos coisas incríveis com pouco dinheiro, então eles já sabem que se colocar dinheiro a gente pode fazer
grandes coisas, e eles estão em busca dessas histórias dos países emergentes, dos países do terceiro mundo, porque as histórias contadas nos Estados Unidos já estão batidas, né? Então eles estão procurando novas histórias, e é o que eu aconselho para a galera que está ouvindo a gente, que está aqui na sala, se organizar para isso, para buscar financiamento internacional, porque no Brasil, talvez daqui a uns 2 anos, a gente consiga recuperar. Sim. Ótimo. O que você acha? Achei, adorei. Achei ótimo. Assim, às vezes eu fico meio pé da vida, porque eu vejo o cinema, a gente tem discutido bastante sobre isso aqui na Cardume, sabe? Como que o cinema, ele tem uma potência comercial muito grande, né? Assim, no sentido de até de exposição. Não é à toa que o americano tem tanto dinheiro envolvido nisso, porque também é uma comercialização. Quando você vê ali no looping uma Coca-Cola passando ali na latinha na mão do personagem, aquilo ali vai ser impresso em quantas telas pelo mundo afora, né? Querendo ou não, é uma propaganda ali, é uma forma de fortalecer que as marcas têm, mas eu sinto que no Brasil as empresas são... eu acho que elas não entendem muito bem das coisas, assim, ou sei lá, fico viajando um pouco Você nisso. fala empresa porque... para patrocinar, né? porque as empresas não patrocinam no Brasil. Eu sinto muita dificuldade disso no Brasil. Não sei se vocês, assim, talvez seja a experiência só minha, assim, mas eu sinto que as empresas vai conversar com a equipe de marketing de uma grande empresa, o cara acha que ele tem que botar toda a força dele para fazer propaganda no Google, assim. Enquanto você vê muito norte-americano lá colocando dinheiro para poder fazer filme, não é à toa que a indústria deles é a segunda maior indústria dos Estados Unidos é de cinema, né? Eles sabem o quanto isso tem uma força comercial também, né? Fico pensando um pouco nisso. Mas enfim, queria saber o que vocês também acham, se quiserem comentar alguma coisa. Eu falo demais, gente. Pode me cortar, por favor. Não? Que ótimo, aquele silêncio é ótimo. Acho que você falou da questão do merchandising, né? Que é você utilizar o produto. Eu me formei em publicidade, que eu fiz cinema. Depois eu falei assim, legal fazer cinema, mas como é que eu vou ganhar dinheiro com isso, né? Como é que eu vou me vender? Vou fazer publicidade. E realmente o que você falou, o merchandising aqui no Brasil, ele não é bem empregado. Sobretudo, ele não é bem roteirizado. Você vê como é que ele é aplicado nas novelas e nos filmes nacionais, é um pouco vergonhoso. Então, eu acho que o que a gente precisa aprender é aprender a como incluir o merchandising dentro de um roteiro para que ele fique fluido dentro da história e, a partir daí, a gente vender. Sim. Então, também parte muito de nós, criadores, a trocar com publicitários, né, para poder fazer isso. E aí, escolher marcas. Eu acho que a gente está num momento, se você for ver aí a galera... os tiktokers da vida, que já estão trabalhando com isso muito bem, eu acredito que na atual conjuntura do país, as empresas já estão preparadas para investir em merchandising em produções audiovisuais. Acredito. Se a gente souber como incluir isso, que não fique de feio. Até hoje está feio. Sim. Eu ainda não vi uma boa impressão de merchandising em filme nacional bem feito. Ainda não vi. Pô, a do Loop eu achei fantástica aquela Coca-Cola, velho. Adorei ali. Eu achei que se fosse... Qual? Não é porque tem uma hora que ele vai variação na Coca-Cola, assim. Mas enfim, tô brincando aqui. Não, mas eu acho que eu acho que é isso que é exatamente isso que ela tá falando. Porque aqui é como se parasse a narrativa do filme e colocasse uma propaganda. Sim. Nossa, tipo, Coca-Cola é muito boa. Você já provou essa nova Coca? Vamos ali comigo no bar da Coca. Tomar uma Coca. Tipo assim. É tipo isso. Eu acho que lá fora é literalmente isso. Se a pessoa vai num restaurante, aí toma a Coca. Acho que é literalmente o que a história precisa. Sem precisar tá no diálogo, né? A coisa tá ali na rua, né? E isso é muito interessante, assim, que a gente tem uma parceria com a Cleo, que ela posta alguns filmes do nosso catálogo no IGTV dela. O IGTV dela é um canal audiovisual e tal, e aí ela vai selecionando alguns filmes. E aí um dos filmes que ela postou há um tempo atrás tinha uma cena num bar, e que estava cheio de engradado, assim, enfim, encostado em engradado, igual um boteco do centro de Belo Horizonte, que os engradados ficam lá, e eram engradados da Kaiser.
E a Cleo, ela é patrocinada, se eu não me engano, pela Estela. Estela. Eu acho, tá, gente? Que é pela Estela. Posso estar falando coisa errada. E aí teve que apagar a cena do filme. Não, teve que botar um borrão, né? Fazer um blur na marca, porque a Estela ia achar ruim de aparecer outra marca de cerveja que não era... Então, tipo assim, a Kaiser e o filme perderam a oportunidade. O filme perdeu a oportunidade de pedir dinheiro pra Kaiser pra estar lá no negócio, sabe? Tipo assim. Eu acho. E até mais do que isso, só né, o merchandising em si, que seria a marca ali, mas até no fortalecimento mesmo, né, da cultura, com o fortalecimento de todo o país, assim, né? Eu acho que o filme, ele viaja muito rápido, né? Assim, ele viaja o mundo inteiro muito rápido, né? Num clique você tá com um filme na China. Então, se você tem um cinema forte, se você tem uma produção forte de filmes, eu acho que você fortalece internacionalmente, fortalece o país dentro do próprio país. Se a gente assistisse mais filme nosso também, acho que talvez a gente não estaria, né, talvez nesse buraco negro louco aí que a gente está passando nesses últimos 4 anos aí. Enfim. Força pra Mas nós, eu vamos achei embora as produzir dicas mais. da Jana sensacionais. Eu acho que todo mundo que estava aqui assistindo, acho que ela foi direta, assim, e é isso mesmo. Os streamings têm muita grana. Nós ainda não, viu? Não, Nós estamos os chegando lá. internacionais, né, gente? Não tô falando dos streamings nacionais. Os streamings nacionais, eles têm dificuldade, né, de estar nesse mercado com esses tubarões enormes, assim. E isso, assim, dê preferência de não deixar o seu filme aberto no YouTube, porque o YouTube tá ganhando dinheiro com o seu filme e você não, sabe? Assim, porque ele tá lá colocando propaganda, fazendo as coisas e você só vai receber depois que você já tiver muitos milhões de views. Então, se ela vende o filme mesmo pro streaming, a galera tem dinheiro e bora monetizar, porque o audiovisual nosso precisa ser valorizado, né? Exato. Eu acho que pra mim a primeira coisa mesmo é sair esse genocida. Se Deus quiser, esses 2 anos ainda passam super rápidos, porque eu não sei, quando toca nesse assunto eu já tô meio de saco cheio no sentido enfim, de estar aguentando ainda, sabe? A gente e ainda vai aguentar pelo menos mais 2 anos aí, né? Então, tipo, eu acho que é isso, assim, eu acho que para além de ainda enfrentar um tempo muito tenebroso que a gente já está vivendo há 2 anos, tipo assim, há 2 anos a Ancine não existe, há 2 anos, tipo, a gente vê esfarelando diversas coisas, assim, acho que os próprios festivais também já estavam numa resistência muito grande, e aí, com a pandemia, tipo, nem todos conseguiram se adaptar online, a gente vê que, tipo, se não fosse a Aldir Blanc, por exemplo, eu não sei como teria sido iniciado esse ano de circulação dos filmes, porque nem todo festival tem, é uma demanda muito grande você colocar online, você se organizar de uma forma legal, é um custo, enfim. E eu acho que os festivais, por exemplo, já estavam sofrendo há muito tempo, tanto que se você for parar para pensar na quantidade de inscrições, por exemplo, de um filme feito em 2015, como é meu primeiro filme, para o de 2018, para o 2020, você vai ver que vai caindo um pouco, porque parece que os festivais também foram, né, sofrendo isso, mas acho que para além disso, a gente vê um setor que está paralisado, né? Tipo assim, a gente vê que está paralisado para os grandes. Eu estou falando de gente que acessa o cine, de gente que, tipo assim, eu não me considero grande, eu sou pequeno. Eu estou acessando um curta-metragem, então assim, eu ainda, tipo assim, se tá ruim por grande, avalie para essa bicha de 1,69 m que ainda acessa o negócio regional. Então, acho que, tipo, é muito punk, assim, porque eu espero um dia chegar lá, né? No sentido de eu espero um dia fazer o trabalho legal e tal e acessar esse sistema, mas assim, que sistema que não existe mais? Né? Assim, e tipo assim, e fora isso, o próprio entendimento que as pessoas têm sobre cultura, a gente viu que foi muito atacado desde o início do rolê, né? Tipo assim, primeiro com a estupidez da Lei Rouanet, depois com tudo que é feito, e as justificativas, e a censura para diversas, sabe, para diversas coisas. Eu passei situação, por exemplo, do meu segundo filme estar sendo exibido, e tem um bando evangélico na porta, por um festival, sabe, querendo acabar com o festival, querendo acabar com os filmes que estavam lá dentro. Isso aconteceu no Festival do Rio em 2018, se eu não me engano. Então, era tipo na iminência do rolê. Então, assim, acho que a gente está assistindo uma onda de conservadorismo também tentar acabar com o negócio, mas acho que não consegue, né? Porque, tipo assim, a gente
é isso, já enfrentou muita coisa pior e vamos continuar enfrentando. Mas eu acho que o que é fundamental para a gente, enquanto setor, assim, nos lugares, é fortalecer cada vez mais o trabalho da galera que luta por essas políticas públicas, assim. Tipo, a gente vê, por exemplo, aqui em Pernambuco, o trabalho da ABD, que é a Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-Metragistas, é muito forte para cobrar a continuidade dos editais, das coisas, né? Principalmente do Funcultura, que é o nosso principal meio de financiamento. Mas acho que é importante também em cada lugar ter algum órgão, ter pessoas, e a gente está fortalecendo o rolê de alguma forma, apoiando, curtindo, compartilhando, assinando diversas coisas que tem. Essas coisas acho que vão minimamente ali fazendo com que a coisa não paralise, né? Mas é importante saber que tem demanda, porque demanda tem em todo lugar. A gente quer contar nossas histórias, a gente precisa contar nossas histórias. E aí eu acho que isso precisa também ecoar no poder público, né? Sim. Infelizmente, por tudo isso que a gente está falando aqui, né, de como o marketing não rola, de como a propaganda não rola, o cinema brasileiro não pode se dissociar desse momento do poder público, assim. Então, tipo, é sim uma arte que precisa ser financiada pelo poder público. E, tipo, grana tem, só não tem, nesse momento, um governo. A gente não tem sequer um governo, então, tipo, como que a gente vai ter essas outras... Aí não tem um ministério, assim, começa por aí, né? Então, tipo, a gente não tem nenhuma representação política forte lá em cima. Então, enfim, a coisa foi se desconfigurando. Mas eu acho que mesmo assim é importante, tipo, pra galera que tá chegando, né, nesse sentido, que a pergunta também abrange, não desista. A gente precisa colocar na tela, sim, essas narrativas, porque senão ninguém vai contar. A gente tá lidando aqui com, tipo, 4 universos incríveis, completamente diversos, que sabe, falam sobre amplas, múltiplas questões, que se não fosse a gente falando, óbvio que não somos os únicos, mas que se não fosse a gente falando, sabe, não é a novela das 9 que vai falar, não é, enfim, sabe, é esse lugar, e precisa ser falado pela gente. Então, acho que é não desistir, e é isso, assim, a Janaina falou muito bem dos caminhos, principalmente do financiamento coletivo, fazer a gente faz. Eu já vendi bolsa, já fiz festa, já virei DJ para fazer filme, e a gente faz, sim, a gente faz bem feito, porque a gente é muito foda. Mas vamos cada vez mais brigar por também fazer e conseguir pagar a conta de energia de casa com a grana que tá ganhando desse fazer, né? E acho que é para isso que a gente tem que lutar. Então, tipo, tá desgastante pra caramba. A pandemia ampliou isso a, tipo, 1 milhão, assim. Tem dias que eu tô bem e tem dias que eu tô, tipo, muito, muito mal, assim. De ainda observar quase 3 anos parados de uma vida, porque a gente não tem sequer vacina, tá ligado? Tipo assim... E aí é muito punk. Hoje eu vi um story, inclusive, no Twitter, de como tava a vacina nos Estados Unidos, e lá tá, tipo assim, os postos espalhados de graça. Exato. Tipo, a galera os bares dizendo assim, se você se vacinar e mostrar a carteira de vacinação, você ganha, sei lá, um drink. Por exemplo, a minha mãe não tem nem previsão, assim, de ser vacinada. Então, tipo, e aqui, né, como muita gente, como mais de 400 mil mortes. E aí, tipo, isso tudo vai somando, assim, é punk demais, sabe? E é punk, tipo assim, de todo o cenário que tá rolando. Mas acho que mesmo assim, estamos fazendo e precisamos continuar fazendo. A gente tá exibindo aqui hoje, tipo assim, dia 20 de maio de 2021, segundo ano de pandemia. Estamos falando sobre nossos filmes na Cardume, na vitrine. Então é sinal de que as coisas acontecem. E de que as coisas, sabe, pega a sua câmera, pega o seu celular, pega o seu melhor amigo que filma, ou então, enfim, e vai fazer. Se agarra aí no edital da Cardume, as oportunidades que tem, sabe? Então, tipo assim, 15 mil para fazer um filme hoje, meu amor, isso é uma dádiva. Pegue esses 15 mil, pague pelo menos a refeição da galera, pague o que você puder, entendeu? Com 15 mil, isso é um presente. Então, assim, agarra as oportunidades, vê, sabe, a nível local, a nível nacional, vai vendo, só não desiste, assim. Se o primeiro filme não for gravado com uma Alexa, é isso que vocês vão dar? É uma Alexa. Porque, assim, meu amor, isso é outro nível que eu jamais alcancei, até agora. Então, tipo assim, começar com 15 mil em uma Alexa, eu acho que é para poucas. Tá? Eu comecei com a DSLR, tô quase até hoje na DSLR. Então, tipo assim, existem oportunidades, sabe? As coisas vão acontecendo. Então, tipo, não vamos desistir.
A gente tá passando por um momento absurdamente foda, mas é isso. Vamos olhar então para quem tá financiando, vamos olhar, sabe, o Frapa tem rodada de negócios, tá aberto aí, vão atrás desses festivais, caçem os festivais, porque todos eles trazem oportunidades muito legais, inclusive de troca também, assim, porque às vezes é isso, às vezes a gente conversa com alguém e o filme dá uma outra guinada, assim, tipo, é por isso que o festival é tão bom, sabe? É por isso que eu tô sentindo tanta saudade de, tipo, da gente estar num festival, conversar com alguém, dizer, menina, era isso, o filme é isso, sabe? Pode ser isso, porque isso acontece em festival. E aí, ou seja, é uma mistura de tudo isso, eu acho que eu dei uma viagem do caralho aqui. Não, Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Porém, é isso, entendeu? É tipo, tudo isso nessa bolha, assim, mas não desistam. Ninguém desista, vai dar tudo certo. É isso. Aqui, eu tenho sem palavras, posso ficar apaixonado por você, porque é incrível, delícia ouvir você falar. A primeira vez que ele falou hoje, eu chorei. Não, sensacional, Eu cara. tive que ficar aqui atrás assim, gente, ninguém pode me ver que eu tô chorando na live. Nossa, mas assim, não tem... Estamos juntos. Não tem como terminar melhor, a gente já tá assim no limite, que eu sei que vocês também devem ter coisa, já são 21h40 da noite. Mas aqui, Henrique, foi incrível te ouvir falar, porque eu me sinto muito nesse lugar também. Assim, eu tava meio deprê, tem dia que a gente fala que mal deprê e tal, mas é gostoso ouvir você falar isso, cara, porque a gente sai com uma energia, assim, ver os filmes que vocês fizeram, filme, sabe? É tão bom ver um filme falando de amor, assim, no meio da pandemia, cara, falando que parece um oásis, assim, no meio da coisa, sabe? Gente, obrigado, só até como agradecer vocês. A gente tinha assim, milhões de perguntas, depois a gente pergunta no grupo. a gente pergunta no grupo, foi lindo demais a noite. Se vocês tiverem alguma coisa para falar muito urgente, assim, falem. Mas eu queria muito, muito, muito agradecer a participação de vocês, agradecer pelos filmes, agradecer por vocês serem resilientes, estarem fazendo filmes, assim, sabe? E querer fazer, e vamos fazer mais, vamos fazer muito mais filme aí, vai encher esse povo de filme, que é isso que esse pessoal tá precisando, assim, de vida. Muito obrigado, gente. Obrigado demais. Obrigado, então. Obrigado demais pelo espaço. Obrigado por estar aqui com vocês hoje. Foi massa demais. Foi incrível, gente. Também agradeço a oportunidade de estar junto com vocês na Cardume. Enfim, participando desses 10 anos da sessão vitrine. Que bonito, né, gente? 10 anos é tanta coisa assim. E sermos escolhidos para estar nessa comemoração de 10 anos. Então, honra dupla. E a gente toda a equipe está muito feliz mesmo com essa oportunidade de estar junto com vocês. Faço coro. Muito obrigada, gente. Foi uma delícia estar com vocês aqui. Muito, muito feliz também de estar nessa troca com a Cardume, né? Com a sessão vitrine. Vida longa. Vida longa. Também, gente. Muito obrigado. A gente já se conhece, né? A gente é daqui de BH, região metropolitana. E o Cardume passou meu filme anterior já, tá passando um tempo agora. Tipo, é um prazer ter vocês como um parceiro. Demais. E a gente espera muito vocês aqui, gente. Assim que terminarem essa carreira linda de festivais que vocês estão trilhando. A gente espera muito vocês aqui com a gente. Não, o filme de vocês também. já tem lugar cativo, assim, ó, aqui dentro. É só falar, acabamos de rodar festival, eu posso colocar, falar agora. Só se for agora. É um privilégio a gente poder ter feito essa sessão. Agradecer demais a vitrine, pra gente também é uma honra e um privilégio assistir esses filmes, gente, sério. Tinha que ser obrigatório todo mundo do Brasil assistir de verdade, porque eles são muito lindos, muito especiais e transformadores, assim. A gente fica com uma centelha, assim, lá dentro, enfim, querendo pesquisar, querendo ver mais e querendo mudar. Parabéns demais. E assistam o filme do Mike, o outro que tá na Cardume, quem ainda não viu, Ingrid, que também é esse filme que também te deixa com essa centelha, assim, dentro. É maravilhoso. E muito obrigada. Tem que agradecer a todos. E eu vou fazer meu jabá hoje também, gente. Amanhã sai uma série que eu participei aqui em Minas, a Hit Parade, no Canal Brasil. Globoplay, né? Globoplay, é o streaming com a maior trava-língua do Brasil, Globoplay. E aí vai estrear amanhã, muito massa, assim. Foi uma equipe super aqui de BH, é até bom ver os amigos também atuando, ver os amigos produzindo, ver todo mundo no set, é uma delícia, assim. Vamos lá. Chiques. Ó, beijo enorme. Muito obrigada. Que a gente possa se encontrar, né, em breve e a gente fazer esse boteco pessoalmente. Por favor. Tomara. Beijo, gente. Boa noite. Beijo.
Tchau, gente. Tchau.